Cadê o professor Carlos Kleber? Não vem prestigiar a Dani? Cadê? Vou mandar mensagem para ele. Vai perder ponto. Mandar mensagem para ele. Depois ele chega. Vamos lá, né, Dani? Vamos lá, então. Boa noite a todos. Queria agradecer aí a presença de todos. Temos uma palestrante especial hoje, a doutora Daniela Garcia Moreno. Ela é cardiologista da Rede Primavera. Ela é responsável pelos laudos de Holter lá do hospital. Todos os laudos do hospital, né, é com Daniela Cabral. E os laudos externos das clínicas ela divide com Jarbas. Então, dando um diferencial grande aí na qualidade dos laudos. Ela também nos auxilia aí nos laudos de eletrocardiograma do hospital. Faz parte da equipe de marca-passo, da equipe de sobreaviso, junto com Alexandre, Carlos Kleber e Carlos Manuel. Tem formação em arritmia, estimulação cardíaca pelo INCOR, né, USP. Ela tem proficiência em estimulação, arritmia clínica pela SOBRAC e estimulação cardíaca pela DEC e pela SOBRAC. Então, temos aí uma palestrante de alto nível que vai nos falar hoje sobre morte súbita, estado da arte, que é um tema sempre atual e bem interessante, e muitas vezes geram muitas polêmicas. Então, ela vai nos trazer aí com grande maestria, como sempre. Obrigado, Dani, por aceitar o convite. Boa aula. Obrigada também, Fabrício. Boa noite a todos. Obrigada, Fabrício, pelo espaço, pelas palavras. Vou compartilhar aqui para a gente começar esse assunto realmente interessante, mas cheio de controvérsias. Eu compartilhei aqui, agora não estou achando. Peraí. Não apareceu não, né? Não, põe na reticências, ações. Peraí, mais ações, não. Compartilhar, aqui janela. Deixa eu entrar aqui nos arquivos para ver. Poxa vida, a gente compartilhou agora há pouco. É na setinha ali do lado do microfone, compartilhar conteúdo. Sim, compartilhar. Aí eu entro na área de trabalho, depois janela, né? Compartilhar conteúdo. Ou procurar no computador, ou navegar no OneDrive. Lá embaixo. Não, o meu aparece assim, tela cheia, janela, guia do Chrome. Doutora Daniela, doutor Fabrício, compartilha, ao invés de compartilhar a janela, compartilha toda a área de trabalho, que aí a senhora consegue passar a apresentação. Espera aí, vamos lá. Compartilhar, abrir bandeja de compartilhamento, certo? Isso. Aí ele pode dar a opção de janela ou toda a área de trabalho. Escolhe toda a área de trabalho. Sim, escolhi. Aí aqui para mim aparece tela cheia, janela e guia do Chrome. Acho que põe tela cheia para ver. Tela cheia. Isso. Algo aí? Acho que vai aparecer. Pronto. Põe modo apresentação. Tudo ok. Ok.
Ok, a gente treinou tudo antes aqui e ainda deu errado. Vamos lá. Então, vamos falar sobre morte súbita, esse tema impactante, porque age justamente naquilo que a gente quer evitar do nosso paciente, que é a morte, né? Principalmente a morte inesperada e a morte que muitas vezes pode ser evitada. Então, é sobre ela que a gente fala hoje. Obrigada pela presença de todos e espaço aí a Fabrício para a gente falar sobre esse tema. Então, não tenho conflito de interesse nessa aula. Trazendo um pouco da epidemiologia da morte súbita, né, que normalmente, nos países considerados desenvolvidos, a gente tem em torno de 300 mil a 400 mil casos de morte súbita por ano. Então, nesse gráfico aqui, que consta em várias aulas que a gente assiste sobre morte súbita, o que é que se destaca? Que realmente existe uma população considerada de mais alto risco, que é a população com insuficiência cardíaca, aquela que tem fração de ejeção menor do que 30, aquele que já foi sobrevivente de alguma parada, ou que tem marcadores de risco arrítmico pós-infarto. Então, esse é o grupo de maior risco. Só que quando a gente vai para uma incidência de eventos, a gente vê que a minoria dos eventos acaba acontecendo nesse grupo. É o grupo de maior risco, mas com minoria de eventos. A grande maioria mesmo ocorre na população geral, mostrando para a gente o quanto essa morte súbita pode ser realmente o primeiro sintoma, o primeiro sinal na vida daquele paciente que não tinha absolutamente nada diagnosticado ali até o momento. Então, aqui os grupos realmente de maior risco, né? As síndromes coronarianas agudas, marcadores arrítmicos, o grupo considerado de alto risco, mas na população geral é onde ocorre a maior incidência de morte súbita com o primeiro evento sendo diagnosticado. Dr. Baez já divulgou há bastante tempo sobre os ritmos relacionados a uma morte súbita. Então, esse ritmo, preponderantemente, está ligado a um ataque à arritmia ventricular. Como vocês veem aqui, 12% torsades, 8% uma fibrilação ventricular primária e 62% taquicardia ventricular. Então, existe morte súbita por bradicardia, mas o ritmo mais incidente, mais preponderante, são os ritmos ventriculares. Por isso que a gente fala tanto, o enfoque tão grande das nossas aulas de morte súbita sempre são na parte ligada às arritmias ventriculares e ao uso ou não, quando está indicado, do desfibrilador. Aqui, ele reconhecendo, no caso, uma arritmia e dando choque e tendo uma recuperação do ritmo, que não se questiona mais sobre a eficácia desse tipo de aparelho. A gente só tem que definir qual é o real paciente que tende a se beneficiar dele, mesmo porque são aparelhos caros, e independente de ser caro ou não, tem a questão também de tudo que pode vir, advir de uma cirurgia. Os riscos são baixos, mas não existe zero risco, existe infecção, né? E também os choques inapropriados que podem acontecer, impactando bastante a qualidade de vida do paciente. Então, é importante muito a gente tentar definir qual é o paciente que se beneficia para a gente não superindicar, podendo piorar a qualidade de vida, mas também a gente não subindicar e esse paciente morrendo. Falando primeiramente, vamos direto para ele não, para o CDI, vamos falar um pouco do tratamento farmacológico, o que é que a gente tem. Aliás, antes do tratamento farmacológico, umas pequenas palavrinhas em relação ao controle dos fatores de risco, né? A gente já atua na incidência de morte súbita quando a gente controla, quando a gente trata direito hipertensão, diabetes, dislipidemia, quando a gente consegue que o nosso paciente deixe de fumar, faça um uso adequado, alcoólico adequado, se ele for usar, tem uma dieta adequada, uma prática de exercícios adequada. Então, tudo isso impacta na qualidade, na incidência de morte súbita, porque vai impactar na incidência das cardiopatias e, consequentemente, também nesse desfecho. Falando diretamente alguns pontos que eu selecionei sobre drogas, a gente já tem bem embasado o papel dos beta-bloqueadores, né, na prevenção da morte súbita cardíaca. Então, aqui a gente tem uma meta-análise que envolveu vários estudos, tão pequenininhos aqui, mas vários estudos que avaliaram o impacto do beta-bloqueador. E qual foi a conclusão? Que o beta-bloqueador ele pode reduzir a morte súbita em 31%,
a morte cardíaca em 29% e a mortalidade por todas as causas em 33%. Então, mais do que estabelecido a necessidade, o papel do beta-bloqueador como uma droga-chave para a gente diminuir a incidência de morte súbita. Indo para estudos mais recentes, a gente tem as novidades, né? Eu trouxe aqui do inibidor da neprelizina, mas temos também as novidades que vêm cada vez mais surgindo, de inibidores de SGLT2 na mortalidade. Então, trazendo especificamente aqui o inibidor da neprelizina, que mostrou também para a gente uma redução de morte súbita, né? Morte súbita. E é um estudo interessante, pois foi comparado com uma medicação que já tinha estudos prévios, mostrando também impacto em mortalidade. Então, é interessante ressaltar esse fato novo. Eu trouxe aqui o inibidor da neprelizina, mas a gente reforçar essa situação toda de novidades na terapia farmacológica que a gente vem tendo, porque todos os estudos de desfibrilador que a gente tem até a atualidade foram baseados em uma terapia que não existia, né, não foi baseada nessa terapia que nós temos essa disponibilidade hoje. Inclusive, muitos estudos mais antigos de desfibrilador, muitas vezes o paciente ele não estava nem tão adequadamente otimizado com as medicações que existiam para a insuficiência cardíaca naquele momento. Então, isso é muito importante para a gente pesar, porém, isso não tem mudado os critérios em guideline até o momento. E, apesar de que a gente vê com controvérsias as questões do guideline, a gente não vai seguir plenamente aquilo, e muitas vezes, infelizmente, o nosso paciente nem se encaixa direitinho no que está descrito ali no guideline, mas eu gosto, enquanto profissional que indica o desfibrilador, de me embasar numa diretriz, num guideline, e a gente precisa disso até na liberação, por parte dos convênios, desses dispositivos que são caros. Então, eu acredito que, com tanta incerteza que norteia a morte súbita, quanto mais a gente possa se embasar num documento para nem super, nem subindicar, eu acho que a gente vai estar agindo de uma forma mais indicada mesmo, para agir de uma forma mais segura quanto àquele paciente. Então, seguindo aqui, falando um pouco de amiodarona, que sempre, né, aquele foco da amiodarona, o quanto ela pode ou não evitar morte súbita, ela reduz densidade arrítmica, isso melhora ou não melhora. Então, nós já temos comprovação há bastante tempo de que não temos um impacto do efeito de amiodarona na incidência de morte súbita, né? Aqui, a gente vê as curvas de mortalidade geral, curva de mortalidade morte súbita, sem diferença nenhuma, separando também isquêmico e não isquêmico, o isquêmico sem diferença nenhuma, o não isquêmico trazendo aqui alguma diferença. Então, talvez no não isquêmico a gente possa ter alguma utilidade. Temos o estudo passado, Jéssica, que teve algum impacto, um estudo que tinha uma prevalência maior de indivíduos chagásicos. Então, talvez, pode ser que ela tenha algum impacto aqui no não isquêmico, a gente já vai falar um pouco do não isquêmico mais para frente. Então, o tratamento farmacológico, como é que a gente está no embasamento do tratamento farmacológico? Então, classe 1, para prevenção de morte súbita cardíaca no guideline americano, pacientes com fração de ejeção reduzida, aqui estabelecido como menor ou igual a 40%, o tratamento deve ser realizado com beta-bloqueador, com antagonista de receptor mineralocorticoide e com IECA ou BRA, ou inibidor de neprelizina. Isso, classe 1, com nível de evidência A. Aqui é um gráfico mostrando a mudança de morte com o avançar dos estudos. Nesse próximo aqui ele está mais nítido, né? Estudos mais antigos, 95, e estudos mais atuais, mostrando aqui como foi diminuindo a mortalidade com essa questão do avanço no tratamento farmacológico. Então, mais uma vez, eu trago para a nossa reflexão essa questão de como seria hoje a realização dos estudos randomizados de desfibrilador com essa terapêutica que a gente tem hoje em dia. Não temos essa resposta, né? Não sei se teremos, e fica aquela coisa, a gente
superpor dados para uma situação tão importante quanto um risco de morte, eu acho extremamente complicado. Mas vamos em frente aqui. E aí, quando indicar o CDI? Vamos partir diretamente para ele. Uma aula de morte súbita é uma aula extensa. Aqui a gente tem assunto para falar, a gente tem assunto para fazer um evento de morte súbita, e então eu tentei focar aqui em situações mais práticas, partindo primeiramente de situações mais estabelecidas para menos, e também para situações mais frequentes, nas cardiopatias mais frequentes, aquelas situações que todo cardiologista vai se deparar, para situações menos frequentes. Aquelas doenças raras a gente acaba encontrando mesmo, são aquelas que a gente sempre vai ter que dar uma revisada no guideline, porque acabamos todos nós tendo pouco paciente naquela situação. Mas isso não se dá, por exemplo, nos casos de pacientes de miocardiopatia isquêmica e não isquêmica. Então, vamos começar por elas duas, e começando primeiro pela prevenção secundária. Por que por ela? Porque temos menos controvérsias, né? Aqui o meu paciente já teve uma parada cardíaca, então, se eu não tenho uma situação reversível para garantir que isso não vai acontecer novamente, eu tenho que indicar o desfibrilador, né? Então, os nossos estudos lá antigos, AVID, CIDS, CASH, que foram estudos de prevenção secundária, que fizeram um comparativo entre o CDI e o uso de amiodarona, mostrando o impacto na mortalidade. Então, na prevenção secundária, pouca controvérsia, o paciente já teve o evento, né? Então, eu trouxe aqui o guideline americano, como é que a gente está nessa situação para prevenção secundária. Na doença isquêmica, paciente acometido de parada por TV ou FV, ou taquicardia ventricular instável, ou uma taquicardia ventricular estável, sem causa reversível, ele tem a indicação de receber um desfibrilador em classe 1. Também, esse paciente que teve uma síncope inexplicada, você fez todos os exames não invasivos, digamos assim, todas as possibilidades e não encontrou a causa, mas ele foi para um estudo eletrofisiológico e desencadeou uma TV monomórfica. Então, esse indivíduo, classe 1. Aqui, no paciente, continuando a classe 1, o paciente não isquêmico, ele segue a mesma linha de indicação 1 para o paciente que foi acometido daqueles mesmos eventos. Sim, toda indicação de CDI, sempre a gente vai ver essa questão, que ele tenha uma expectativa de vida maior que um ano. Então, todos eles, a gente tem que pontuar isso aí, e é redundante, eu não vou continuar repetindo isso em todas as indicações que a gente fizer, sempre vai existir essa ressalva. Então, aqui no não isquêmico, ele segue igualzinho ao isquêmico como classe 1, para o paciente que teve esses eventos. Mas cai um pouquinho a indicação para 2A, tem indicação, mas cai um pouquinho quando é a síncope, que no paciente isquêmico também segue com 1, né? E que foi para o estudo eletrofisiológico e fez TV no estudo. Aqui eu trago em primeira mão, na verdade, não em primeira mão, em segunda, porque foi apresentado há 5 dias no Congresso, mas ainda não está publicada, as nossas novas diretrizes, 2021, deve estar sendo publicada nas próximas semanas. Eu acabei, a aula estava quase toda pronta, eu mudei para inserir isso aí, que eu achei que não tinha como, tendo essa possibilidade, deixar de trazer algo que a gente não tem ainda nem impresso. Então, não é em primeira mão, mas em segunda, não é em primeira mão para quem conseguiu assistir no Congresso, foi uma aula ao vivo. E aí eu tenho todos esses slides azuis que venham aí, foram gentilmente cedidos por meu contemporâneo lá do INCO, doutor José Mário Baggio, que foi o apresentador no Congresso e é um dos participantes dessa nova diretriz. E aqui os slides vão trazer o comparativo da diretriz anterior com a diretriz atual, e a gente vê que, no caso da prevenção secundária
No paciente com cardiopatia estrutural, a gente não teve nenhuma mudança, nem mudou de classe em relação ao anterior, nem acrescentou nada. Então, como é que a gente está? Indo para as principais, para não pesar tanto aqui, o que seria classe 1? Aquele que teve uma parada em TVFV de causa não reversível, com fração de ejeção menor ou igual a 35%. Também aquele com TV sustentada espontânea, e com comprometimento hemodinâmico ou síncope, do mesmo jeito, com fração de ejeção menor do que 35%. Indo para 2A, quando eu tenho essas mesmas situações anteriores aqui, mas com fração de ejeção maior do que 35%. Na síncope, né, de origem determinada, mas um paciente com indução de taquicardia ventricular sustentada, hemodinamicamente instável, classe 2A. Então, nosso guideline ele fica bem parecido com o americano, sendo classe 3, quando não deve ser indicado aquele paciente com TV incessante, né? TV incessante, ou a gente vai para droga, ou a gente vai para ablação, ou a gente vai para transplante, mas não adianta botar um desfibrilador e o indivíduo está tomando choque o tempo inteiro. Temos que ter outro tipo de terapêutica. Quando a gente vai para a ausência de cardiopatia estrutural, ainda aqui falando de prevenção secundária, né? Onde é que a gente estaria? Classe 1, o paciente com canalopatia e parada em TVFV, né? Com a tal da expectativa maior que 1 ano. Classe 1 é ela. Classe 2A, o que é que a gente tem? Aí a gente vai desmembrar um pouquinho. Canalopatia que teve taquicardia ventricular sustentada ou síncope, apesar dos fármacos. QT longo, também com TV sustentada ou síncope, apesar do uso do beta-bloqueador. Brugada, com alteração eletrocardiográfica espontânea e síncope, de causa presumidamente arrítmica. Brugada, com documentação de TV sustentada, com ou sem síncope. Estamos no 2A. E ainda no 2A, taquicardia catecolaminética com síncope ou TV sustentada em uso de beta-bloqueador máxima tolerada. 2A. E 2B, o que a gente tem? Brugada com alterações eletrocardiográficas induzidas por fármacos e síncope de origem determinada. Notem que a gente não tinha na diretriz anterior e essa agora vai trazer essa determinação desses pacientes, para esses pacientes. Bom, vamos agora para a prevenção primária, em que as controvérsias começam a se tornar maiores, mas ainda dentro dela, vamos primeiro para a isquêmica, que temos menos confusão, né? O isquêmico já está estabelecido. Estudo MEDIT, né? Que virou MEDIT 1, depois surgiu 2, então MEDIT 1, MEDIT 2, estudo MUST, mostraram que realmente o paciente isquêmico com fração de ejeção baixa, ele se beneficia do uso do desfibrilador. Então, na prevenção primária, aqui o guideline americano, como é que a gente está na prevenção primária do isquêmico? Classe 1. O paciente que tem uma fração de ejeção de 35% ou menos, com infarto prévio com mais de 40 dias, ou se cirurgia cardíaca, mais de 90 dias. Classe funcional, 2 ou 3, com terapia médica otimizada, normalmente pelo período de 3 meses. Ainda como classe 1, a gente tem a fração de ejeção quando um pouquinho mais baixa, mesmo os indivíduos que estão em classe funcional 1, eles acabam recebendo essa indicação. Aqui ainda em classe 1, nós temos os pacientes com taquicardia ventricular não sustentada, infarto prévio, fração de ejeção de 40 ou menos e que foram para o estudo eletrofisiológico e tiveram uma taquicardia induzida. Como 2A, o que é que nós temos? Os pacientes que não estão hospitalizados e estão em classe funcional 4 e são candidatos a um transplante cardíaco, então nós podemos ter essa indicação aí 2A para implantar esse desfibrilador enquanto o paciente espera o transplante. E o que é que não está indicado? O paciente que está em classe 4 e que não tem indicação de transplante. Ele não vai ser transplantado, por qual motivo for, não tem por que a gente indicar o desfibrilador para ele.
Seguindo ainda, o que a gente tem desse ano no europeu de insuficiência cardíaca? Que o CDI está indicado para reduzir risco de morte súbita e mortalidade por todas as causas nos pacientes com insuficiência cardíaca classe funcional 2 e 3, de etiologia isquêmica, com infarto mais do que 40 dias e fração de ejeção menor ou igual a 35% por mais de 3 meses de tratamento. Então, sem grandes discordâncias aqui na prevenção primária de isquêmico. E assim segue a nossa diretriz. Sem grandes repetições, mas pontuando bastante a questão de que se infarto mais do que 40 dias, né, se cirurgia mais de 90 dias, e essa necessidade de estar com a terapêutica realmente otimizada. Vamos para a não isquêmica agora, que aí a gente começa um pouquinho mais de controvérsia, né? Por quê? Porque tivemos estudos que não mostraram na cardiopatia não isquêmica, na cardiopatia dilatada não isquêmica, uma redução na mortalidade geral. Então, aqui a gente tem o Definity, que mostrou uma mudança na morte por arritmia, mas não mostrou na mortalidade geral. E aí começaram as controvérsias. Mostrou para arritmia, ou seja, mostrou, mas não mostrou como mortalidade geral. E aí, como é que fica essa situação no não isquêmico? Quando a gente vai para o SCAD-HEFT, que foi um estudo que pegou paciente isquêmico e paciente não isquêmico, a gente encontrou a mesma coisa, benefício no isquêmico e não teve benefício na mortalidade geral no não isquêmico. E aí vem depois o Danish para sacramentar essa nova ideia aí, que não haveria um benefício do CDI, né, na cardiopatia não isquêmica, na cardiopatia dilatada não isquêmica. Seguindo aqui é um long term do SCAD-HEFT, que mostra a mesma coisa. E aqui também, mostrando quando a gente inclui o desfibrilador no paciente com ressincronizador, então o paciente tinha indicação de ressincronizador, e a gente incluiu o desfibrilador, né, que a gente não vê um impacto na não isquêmica, vendo sempre na isquêmica. Mas, de uma forma geral, o que aconteceu? Os estudos de não isquêmico, os pacientes acabaram apresentando menor mortalidade do que o isquêmico. Então, por exemplo, houve aqui mortalidade, uma redução de 8,2 a 4,3, mas só 24% do total dos pacientes tiveram morte súbita. A incidência foi menor do que 1% ao ano. Então, isso acabou não gerando impacto. É uma das possibilidades relacionadas ao estudo, né? Quando a gente vai aqui para a meta-análise, a gente fica na mesma história na cardiopatia não isquêmica, que a gente tem um impacto para a morte súbita, mas a gente não tem, no geral, por todas as causas. E aí, como é que a gente fica? CDI é ineficaz na miocardiopatia não isquêmica? Ele não traz nenhum benefício na não isquêmica? Não, não é bem assim, né? A gente, o que é que se questiona bastante? Primeiro, que a gente está colocando nos estudos a miocardiopatia não isquêmica, todas elas num pacote só, né? Então, a gente está colocando as miocardites, que mais? Idiopática, sarcoidose, Chagas, a gente está colocando tudo ali num pacote como se fosse uma única etiologia e provavelmente a coisa não funciona desse jeito. Então, o ideal era que a gente conseguisse uma avaliação específica por cada tipo de miocardia para ter algo mais específico e não considerar todo mundo ali igual. E outra coisa é que talvez a fração de ejeção, que ainda é o marcador, é o melhor marcador para morte súbita nos pacientes dilatados, talvez ele não seja tão eficaz para o paciente não isquêmico. Talvez no paciente não isquêmico a gente precise ainda agregar alguma outra informação para deixar essa indicação um pouco mais sólida, como já é no isquêmico. Mas como é que a gente ficou nisso aí? Aí ficou a controvérsia, né? O americano manteve
o não isquêmico como classe 1. Então, ele segue igualzinho aqui o isquêmico, né? Mas quando a gente vai para o europeu deu uma rebaixadinha, ele foi para 2A. Então, não é que ele não tenha indicação, mas ele saiu ali da tal classe 1 para 2A. Né? Então, era 1, realmente, e foi para 2A. E a nossa, como é que vai ficar aí a nossa, né? A nossa manteve em 1. A nossa manteve como classificação e indicação classe 1 o paciente de cardiopatia não isquêmica, que tem uma fração de ejeção menor ou igual a 35%, com tratamento clínico otimizado e classe funcional 2A3. Com essa controvérsia toda, mas acabou ficando mais parecido com o americano, né? E aqui, como contraindicação, o que está em classe 4, sem perspectiva de transplante. Aqui é agregando informações sobre os pacientes que têm uma indicação de ressincronizador, né? Quais seriam esses? Os pacientes com indicação de CDI que apresentem bloqueio de ramo esquerdo com QRS maior que 150 milissegundos e fração de ejeção reduzida, com IC sintomática sob tratamento clínico otimizado, classificação classe 1. E no 2A, aquilo que a gente vê, às vezes, acontecer. O paciente que tem um bloqueio atrioventricular, ele vai precisar de PACE, a gente vai botar um CDI, mas esse CDI não vai funcionar só como um dispositivo anti-TAC, né? Ele vai precisar de estímulo de BRAD, gerando um bloqueio de ramo esquerdo. Então, nesse paciente está com indicação classe 2A nas nossas diretrizes atuais, que não era abordado isso na diretriz anterior. Então, coloquei aqui a miocardiopatia não isquêmica, porque isso é um tema de muita controvérsia mesmo. Então, como é que a gente está? Ele é eficaz na redução de morte súbita arrítmica. A população, porém, ela tem um risco anual de morte súbita menor, e isso não foi capaz de mostrar benefícios nos estudos, benefícios significativos na mortalidade total. E, possivelmente, a gente precisa também de novas estratégias. Passando um pouquinho mais rápido aqui, né? O que é que poderia ser? O que é que a gente tem aí? A gente tem estudos com microalternância de onda T, né? Passando aqui, ó. Estudos com microalternância de onda T, mostrando que esse pode ser um dado a mais para a gente refinar um pouco mais essa nossa indicação na miocardiopatia não isquêmica, o ecocardiograma, além da fração de ejeção, então o estrenho, o que é que a gente pode usar de parâmetro ecocardiográfico além da fração de ejeção, os dados de ressonância magnética, né? Fibrose, o que é que agrega para a gente. Então, assim, muita coisa mostrando impacto, mas nenhuma delas, se os senhores notarem, entram nas diretrizes como um ponto para indicar ou não o desfibrilador. Então, é coisa que a gente ainda vai chegar à conclusão disso no futuro, de que forma a gente pode refinar mais essa indicação no não isquêmico. Indo para as outras, um pouquinho mais raras, vamos lá, cardiopatia hipertrófica. Aí eu já parti diretamente para as nossas diretrizes, como é que a gente fica na cardiopatia hipertrófica, classe 2A, para aquele paciente com pelo menos um fator de risco. E quais seriam esses fatores de risco? Espessura da parede maior que 30, história familiar de morte súbita, especialmente sim parente de primeiro grau, e indivíduos com menos de 40 anos, né? Taquicardia ventricular não sustentada, presença de realce tardio na ressonância, síncope a menos de 1 ano, aneurisma de VE e fração de ejeção de ventrículo esquerdo menor do que 50%. Trazendo como indicação 2A também a hipotensão arterial no esforço, na presença de fatores de risco adicionais. E como estratificação invasiva, como estudo eletrofisiológico, a gente não tem indicação, é realmente classe 3 na hipertrófica. É bom a gente bater nisso, porque acabam sendo doenças mais raras, um estudo tem grande utilidade, outro não tem, então a gente tem que reforçar na miocardiopatia hipertrófica, está contraindicado a gente ir para o estudo para ver se esse paciente tem um risco maior. A gente vai se pautar nesses critérios clínicos mesmo. E aí,
O que a gente traz aqui? Esses fatores de risco maiores, né? Em tese, se a gente não tem, o ideal é que a gente não tenha, né? Terrível quando a gente tem um. Mas quando a gente não tem, o CDI não está indicado, né? Quando a gente tem algum, a gente tem um risco aumentado e, claro que esse risco é maior quanto mais fatores de risco a gente tem. E quando a TV não sustentada é o único fator, ela está aqui, né? Mas quando ela é o único fator de risco, a gente ainda entra num limbo maior aqui, em que o benefício é incerto, né? E aí eu trago até essa discussão, como é que os senhores se portariam nas indicações com seus pacientes, porque uma indicação classe 2B não significa não ter indicação, né? Ela é apenas uma indicação com nível de evidência menor, uma indicação um pouco mais fraca, mas ela existe. Eu fico extremamente preocupada de não indicar, sabe? Já falei isso, falar de novo. Preocupa-me indicar exageradamente, e óbvio, por isso que eu acho que a gente pode se pautar nos guidelines, e se a gente tiver pautado nos guidelines, a gente não está indicando exageradamente, mas me preocupa muito não indicar nas classes 2B, por exemplo, em que o benefício é menor, mas está ali, né? Vamos lá. Seguindo, o que a gente tem de cardiopatia chagásica? A gente tem estabelecido, né, os critérios de risco de RACE, publicado internacionalmente. Então, cada critério vai pontuando o risco maior desse paciente. Então, a classe funcional, né, tem cardiomegalia, tem QRS alargado, taquicardia ventricular, sexo masculino. Então, cada um deles para nos ajudar a definir melhor o nosso paciente, né? Tentar refinar. E aí tem do grupo lá, do INCOR, né, um estudo também com a ressonância magnética que mostrou um impacto grande quando existia a fibrose maior do que 12 gramas, né, 12,3 gramas, nesses pacientes chagásicos, mostrando um impacto grande na mortalidade. Como é que as nossas diretrizes estão? Não existia uma indicação específica para Chagas, agora nós teremos, e aí a gente parte da situação de que o paciente com TV sustentada, estável e fração de ejeção com menos de 35% em tratamento clínico otimizado, ele tem indicação 1. Já se a fração de ejeção maior que 35%, 2A. E em 2B, o paciente que tem TVNS, fração de ejeção menor do que 35% e tratamento otimizado, né? Então, TVS menor que 30, menor que 35, 1. TVS maior que 35, 2A. TVNS, né? Com fração de ejeção menor do que 35, 2B. Classe 3, aquele classe 4 que não vai para transplante. Displasia ritmogênica do ventrículo direito. Aqui é a onda epsilon para a gente olhar e gravar, lembrar dela, que a gente só consegue dar no eletrocardiograma se a gente tiver com ela em mente. O que é que a gente tem nas nossas diretrizes atuais? Era classe 1, né? Displasia ritmogênica com morte súbita abortada ou TV sustentada, se a clássica sobrevida maior que 1 ano, classe 1, e displasia com disfunção importante de VD ou fração de ejeção de VE menor do que 35%, classe 1 também. Já 2A, a displasia com síncope presumidamente por arritmia ventricular e a displasia com taquicardia sustentada, taquicardia ventricular sustentada, mas bem tolerada, avaliando o benefício e o risco de complicações a longo prazo para o CDI. Brugada, né? Padrão de Brugada, sempre a gente ter ideia do padrão de Brugada para... ele vai nortear muito as nossas indicações. Muito importante quando a gente tem o Brugada tipo 1. Aí eu trago aqui só uma lembrança que o nosso chefe é grande amigo do professor Brugada, confraternizando aqui no Congresso de 2017. Não poderia deixar de mostrar, porque ele
Tem intimidade garantida aqui com o cara. E aí, aqui acabou entrando 2 tipo 2, né? Mas nós temos o tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. E o tipo em que a gente tem uma forte indicação sempre vai estar relacionado ao tipo 1, ainda mais quando ele tem uma manifestação eletrocardiográfica espontânea, sem precisar de fármacos. Mas vamos a ele. Como é que estão as nossas indicações atuais, né? Recomendação 1, para o paciente que tem de Brugada, que tenha uma taquicardia ventricular sustentada ou síncope de provável causa rítmica com padrão de Brugada tipo 1 espontâneo. Então, o paciente que teve TV ou síncope, presumivelmente arrítmica, mas tem o tipo 1 espontâneo. 2A, quando ele tem o tipo 1 induzido farmacologicamente, mas tipo 1, e síncope de provável causa arrítmica, 2A. E quando é que eu tenho o 2B? Quando eu tenho um paciente assintomático com padrão de Brugada tipo 1 espontâneo ao ECG e que teve uma taquicardia ventricular sustentada induzida por estudo eletrofisiológico. Então, só recapitulando um pouquinho, quem está no grupo do Primavera, essa semana foi postado um eletro lá, muito sugestivo, de Brugada tipo 1, e a gente discutiu se CDI, qual seria o tratamento desse paciente, né? E aqui nós temos como indicação classe 2B, essa questão do estudo eletrofisiológico no assintomático tipo 1. Então, foi perguntado até qual era a minha opinião, eu disse que era spoiler, mas eu me embasaria aqui, eu não deixo de indicar por ser classe 2B. Eu acho que classe 3 é não indicado, o resto está indicado com menor evidência, mas está indicado. Falando um pouquinho de QT longo, QT curto, né? Que nós temos várias síndromes, as principais, QT longo 1, 2 e 3, né? O 1 tem o quadro de morte com emoções, o 2 com susto, o 3 dormindo, semelhante à Brugada. A nossa formulazinha de cálculo do QT, né? Então, que é um QT longo, aquele com mais 450 milissegundos em crianças, 460 mulheres, homens, mulher um pouquinho mais, 470, né? Aqui nós temos um score de risco, né? Do QT, só que, como vocês vão ver, é um score para a gente pontuar os nossos pacientes. As indicações elas acabam não abordando esses scores. Então, aborda o quê? O QT, né? Maior do que 480, recebe 3 pontos. Quando entre 460 e 470, 2 pontos, né? Sendo 450 para homens. Se tem uma história de síncope, com estresse ou sem estresse. Então, quanto mais alto, maior o risco desse paciente. Mas como é que a gente... Aqui é um traçado de QT curto que eu coloquei, tá? Como é que nós estamos com esses pacientes de QT longo e de QT curto? Vamos lá. Então, na diretriz anterior, 2A e agora classe 1, o paciente de QT longo refratário a beta-bloqueador e ou simpatectomia com síncope ou TV polimórfica recorrente. Nos assintomáticos, com QT corrigido maior de 500 milissegundos, associado a beta-bloqueador, eles podem se beneficiar do CDI, associado ou não à simpatectomia. Então, classe 2B de indicação. Ainda 2B, o QT longo com estudo genético comprovando o QT longo tipo 2 ou tipo 3, associado a beta-bloqueador. E para QT curto, o que é que a gente tem? Classe 2B, de paciente com QT menor do que 330 milissegundos, assintomáticos e com história de morte súbita familiar. Seguindo, miocardiopatia não compactada. Como é que estamos? Não tínhamos essa abordagem anteriormente, agora teremos como recomendação 1, pacientes com miocárdio não compactada, que apresentem fração de ejeção menor ou igual a 35%, classe funcional 2 ou 3, né, devem receber o CDI. E deixaria como classe 3 aqui
os pacientes com miocardiopatia não compactada com função ventricular normal e sem fatores de risco. Eles não devem ser candidatos a implante CDI e eles também não têm indicação de estratificação com estudo eletrofisiológico para avaliar. A gente vai avaliar os critérios clínicos mesmo, ecocardiograma, presença ou não de sintomas nesses pacientes. Aqui, por fim, eu trago uma indicação de CDI. Qual é a indicação de CDI? Na prevenção primária da taquicardia ventricular idiopática, né? Como classe 2B, os pacientes com síncope e taquicardia ventricular não sustentada, com características malignas, sendo 3 não indicado, né? Contraindicado, aquele paciente com TV idiopática, assintomática, com características benignas que apresentem boa resposta ao tratamento farmacológico ou ablativo. E o que seriam as condições de alto risco, né, que estão relacionadas à síncope ou parada? Achados eletrocardiográficos de intervalo de acoplamento curto, da primeira ou segunda extrasístole, TVNS com ciclos curtos, QRS alargado, em TV ou em sinusal e TV polimórfica. Acho que esse era meu último aqui. Não. Qual a indicação de CDI para paciente com síncope e taquicardia ventricular induzida ao estudo eletrofisiológico? Então, como classe 1, aqui é uma redundância, né? Porque já foi dito isso lá. Como classe 1 é aquele isquêmico com fração de ejeção maior do que 35% com síncope de origem indeterminada e que teve TV no estudo eletrofisiológico, e 2A o não isquêmico. Então, aqui ele mudou, né? A classe de indicação. O que lá ele põe como o isquêmico e o não isquêmico igual com 1, aqui ele deixa o isquêmico como classe 1 e o não isquêmico como classe 2A. Bom, aqui é só para lembrar os senhores da possibilidade do CDI subcutâneo, né? Que pode ser utilizado com essa finalidade de prevenção de morte súbita. Qual a grande questão aqui? A gente não tem, então, se o paciente for um paciente que tiver uma indicação atual ou futura de marca-passo, ele não tem, né, como agir dessa forma também, como o outro dispositivo tem. Lembrando que nos CDIs, eles sempre têm, os CDIs endovenosos, né, eles sempre têm um padrão de estímulo pós-choque, porque no pós-choque, às vezes, os tecidos ali podem estar mais refratários, e normalmente eles têm a capacidade de estimular com energia até mais alta. Então, essa é uma dificuldade que a gente vai ter se esse paciente precisar de BRAD, ou mesmo de terapia anti-BRAD, ou mesmo de ressincronizador, né? Mas lembrando que a gente tem essa possibilidade também para alguns dos nossos pacientes. Era isso, basicamente, que eu tinha para falar. A morte súbita, essa temática amplamente de controvérsias, principalmente, acredito eu, pelos custos ligados ao implante de desfibrilador, né? Mas é o maior evento, né? É o evento fatal, é tudo aquilo que a gente busca evitar, mortalidade. Então, se pautar, acredito eu, sempre, tanto quanto possível, nos guidelines. Infelizmente, às vezes, a gente não consegue enquadrar o nosso paciente tintim por tintim no guideline, mas é o que eu acho que fica como recado, a gente sempre buscar aquilo ali para indicar melhor. Esse slide final é só que eu achei muito interessante, porque essa semana, nas minhas atribuições aqui maternas, do estudo da prova de ciências do meu filho, trazia esse raio-x de marca-passo e explicando de marca-passo. Ele é quinto ano, tem 10 anos, e eu achei muito interessante isso está tão acessível aos meninos dessa idade. E aí eu acabei fazendo uma aula mais prática com ele, dentro de casa mesmo, obviamente, mas ele está aqui segurando um desfibrilador, né, e mostrando onde é. Ele fez questão que eu batesse uma foto para que pudesse mostrar para os amiguinhos dele, e aí eu disse, já que você quer para os seus amiguinhos, eu vou levar para mostrar para os meus amiguinhos também na minha aula. Obrigada, gente, era isso que eu tinha para falar, estou à disposição aí de vocês.
Obrigado, Dani. Parabéns pela aula, um tema extenso, né? Você conseguiu resumir muito bem os principais pontos aí das indicações de CDI. Ô, Dani, eu vou começar com minha pergunta. Certo. É uma dúvida prática, né? Então, paciente com fração de ejeção menor a 40%, ciência cardíaca, está ali com beta-bloqueador não otimizado completamente, frequentemente, né, os colegas pedem um Holter, e encontra lá alguns episódios de TVNS. E coça sempre a mão do cardiologista clínico, de uma maneira geral, em prescrever a amiodarona em prol de otimizar o beta-bloqueador. Então, ele tem ali a frequência de 66, faz um Holter com TVNS, e entre otimizar o beta-bloqueador versus associar a amiodarona, qual é a sua opinião? Você reforça aí essa indicação. E se no chagásico, né, com o estudo lá do RACE, você mudaria ou não entre otimizar beta-bloqueador e Ancoron, ou faria os dois? Não, olha, otimizar beta-bloqueador sempre. A gente que lida com arritmia, a gente usa menos a amiodarona, né? Isso é notório. A gente tenta não usar a amiodarona. Eu jamais deixaria com possibilidade de otimizar um beta-bloqueador, interromper isso aí para dar outra droga, que eu vou bradicardizar esse paciente e não vai me permitir otimizar aquela que tem um grande impacto, que está comprovada com grande impacto, né? O chagásico, acho que a gente não tem essa resposta. Tem aquele estudo, ensaio randomizado lá de Dr. Martino, que já se encerrou, né, o Chagasix. Ele, na verdade, ele vai trazer, vai comparar a meldarona com o implante de CDI no chagásico, certo? Então, já encerrou em agosto, os dados já estão lá, parece que é em Londres, para ser avaliado, mas a gente ainda não tem essa resposta. Então, o chagásico, eu acho que mesmo assim eu ainda insistiria no beta-bloqueador. Se for uma coisa assim, para dizer, você vai optar em progredir beta-bloqueador da meldarona, eu vou optar pelo beta-bloqueador. Mas talvez é um indivíduo, uma cardiopatia que às vezes parece que responde menos também a beta-bloqueador, é mais arritmogênico, então a meldarona acaba tendo lá estudo Jéssica, aquela coisa que pode ter ou não efeito, então eu consideraria mais, mas na opção de poder ou não progredir no beta-bloqueador. Agora, às vezes o indivíduo está com a falência já de bomba, tem uma pressão já que está ali limítrofe, a gente vai aumentar um beta-bloqueador, não sei se pode baixar ali também um pouquinho mais, aí talvez tender um pouco a meldarona, mas acho que comparar a meldarona com beta-bloqueador, não, sempre beta-bloqueador como primeira opção, a não ser que não tenha essa opção, né, por qualquer que seja o motivo aí. Na prática, a gente vê o cardiologista geral, de uma maneira geral, né, usando muito Ancoron e não otimiza ainda o beta-bloqueador como primeira opção. Somente quando pega um Holter, com pequenas, né, taxas de taquicardia ventricular não sustentada, 3, 5 batimentos, que é muito comum. Então, acaba usando Ancoron e limitando um pouco a terapêutica com beta-bloqueador. Chamou a atenção também... O Ancoron, a meldarona, ela conforta a cabeça do médico, né? Porque ela realmente vai ter um impacto ali, dar uma limpada. Então, você fica, em tese, pensando que você está mais tranquilo, né? Mas não é o que os estudos mostram, assim, para a gente. Chamou a atenção também, né, na sua apresentação, no chagásico, se indicar CDI 2B nos pacientes com disfunção ventricular e TVNS, que é difícil você pensar em pegar um chagásico com um Holter que não tenha TVNS. Então, praticamente, dizer assim, vou pensar em CDI para todos. Para todos, né? Na hora que eu estava lendo, eu até pensei em falar isso, só que acabou passando. Realmente, chagásico, a gente entra naquela situação, a gente tem mais no Brasil, acho que aqui a gente até não pega tanto. Então, os dados são mais precários ainda. Eu acho que vamos ter respostas interessantes com esses estudos chagásics. Quem sabe a meldarona no chagásico mostra um impacto melhor aí. Eu acredito, a proposta que o estudo vem, talvez para mudar, se não o cenário das propostas com chagásico, mas um pouco o nível de evidência. E a última para eu abrir, tenho muita dúvida. Né?
qual a sua opinião e, assim, perspectiva em relação ao realce tardio fibrose, né, na miocardiopatia não isquêmica, né, a gente já tem algum grau de evidência em hipertróficos, em outras miocardiopatias, e você acha que pode ser um grande definidor aí de divisor de águas para você diferenciar realmente os pacientes que possivelmente se beneficiariam com o CDI como prevenção primária? Eu acho que sim, Fabrício. Eu acho que sim. Acho que a tendência é essa mesmo, a gente tentar refinar essas terapias caras, porém, a gente ainda não tem nada para utilizar isso como um fator determinante mesmo, um fator que a gente acabe indicando ou deixando de indicar. A meu ver, nesse momento, ele é um agregador, né? Um dado a mais para a gente se embasar um pouquinho melhor, mas como você viu em tudo que eu disse lá, os guidelines são mais recentes, não tem nenhum que aborde ali no isquêmico, não isquêmico, essa parte ainda. Mas eu acho que isso vai crescer sim e vai trazer outros dados para a gente mais na frente. Quem sabe nos próximos guidelines aí a gente tem alguma diferença nesse sentido. Perfeito. Doutor Lauro, microfone. Fabrício, eu quero parabenizar a Daniele. Realmente é um assunto empolgante e ela fez uma ampla revisão e não me deu nem mais para fazer pergunta. A pergunta que eu poderia fazer, você já fez. Entendeu? Parabéns, viu, Daniele? Obrigada, doutor Lauro. Uma ampla revisão você fez. Excelente sua aula. Parabéns. Obrigada mesmo. Eu acho que a dúvida do paciente de morte súbita a gente tem quando ele está na nossa frente, né? É verdade. Porque quando a gente lê, parece que está tudo muito simples ali. Tá, põe. Tá, não põe. E aí ele chega para a gente, né? Aquele outro que a gente discutiu. Essa questão da amiodarona do beta-bloqueador, Fabrício tem razão, porque o médico tem uma tendência a usar mais a amiodarona, né? E a gente sabe que o beta-bloqueador é muito eficaz, né? Não é isso, Daniela? É isso, com certeza é isso. É isso. Tá bom. Parabéns, viu? Obrigada. Abrir aí para o pessoal. Érica, da ressonância, defender aí sua fibrose. Defenda aí, Érica. Oi, boa noite, pessoal. Não tem muito o que defender, porque, assim, acho que o que a gente tem está bem estabelecido para cardiomiopatia hipertrófica, já é realidade. Em outras miocardiopatias, em relação à morte súbita, a gente sempre fica na dúvida. A gente sabe que quanto maior o grau de fibrose, pior o prognóstico do doente, isso em qualquer miocardiopatia. A dúvida maior é naquela fibrose pequena, uma fibrose septal, se isso vai impactar no prognóstico ou não do doente, se vai impactar em mudança de conduta ou não. É assim que eu vejo, né, no realce, né, na ressonância. Então, quando o paciente tem uma miocardiopatia, que ele tem uma fibrose difusa, eu sei que o prognóstico dele é ruim. O problema é aquele que tem pouca fibrose. Perfeito. Alguém mais? Fernando, Geudo, Karine, Kátia, sempre prestigiando nossas aulas aí. Fabrício, pode falar? Pode sim, fica à vontade. Dani, não sei se você, na verdade, a minha dúvida inferiria você voltar um pouquinho a imagem, não sei se é possível nesse momento. Na verdade, existia uma... Não estamos lhe ouvindo, Fernando. Ou para taquicardia ventricular tentada. Cortou, Fernando, repita aí. O seu áudio cortou um pouco. Oi, eu não sei se Dani conseguiria replicar de novo a imagem da aula, não sei. Mas antes de você colocar aquele slide de... Cortou de novo o seu áudio. Escreva, Fernando, a pergunta no chat, por favor. O áudio está ruim.
Ver se ele escreve. Maria Alexandre. Alexandre, eu acho que ele ficou até o fim, acho que acabou saindo agora. Enquanto o Fernando escreve a pergunta dele, eu queria só complementar com uma coisa que se falou muito em Chagas. O professor Ângelo, lá da Unifesp, ele trabalha muito com Chagas lá e tentava fazer ablação de taquicardia ventricular em pacientes com Chagas. E aí, uma das pesquisas de doutorado dos doutorandos dele foi justamente em avaliar o realce tardio e a taxa e frequência de taquicardia ventricular nesses pacientes. E aí tem outro trabalho do INCOR que mostra que a presença de fibrose e o grau de fibrose nos pacientes com Chagas poderiam ser um fator de risco adicional no critério, do critério já que a gente usa do RACE, né, do pessoal lá de Goiânia. Então, uma coisa esse do INCOR eu coloquei na aula. Esse do INCOR eu coloquei na aula, Érica. Isso. E aí, o Ângelo também tem uns mais relacionados com a ablação da TV. Né? O problema é quando você faz ressonância com ablação, você não sabe o que é da doença e o que é da ablação. Mas é interessante também. Sim. Uma curiosidade. Você tem visto muito Brugada? Brugada? Não, de vez em quando é que a gente vê alguma coisa assim. Mas, vez por outra, surge. Porque... Algum diagnóstico eletrocardiográfico que a gente acha que é mais assim, tipo 2 ou 3, fica ali na dúvida. O tipo 1 é bem característico. 2, 3, se você não ficar atento, você pensa que é distúrbio de condução não direita. Isso. É que o grande problema passa batido, né? Passa batido. Eu acho que o tipo 2 e 3, ele, infelizmente, se o paciente for assintomático, ele acaba ficando aí subdiagnosticado, né? Agora, se o paciente for num consultório mesmo de cardiologista, seja lá por outro motivo, às vezes até assintomático, mas vai no consultório de um cardiologista, sei lá, para fazer uma avaliação pré-operatória, alguma coisa assim, e aí o cardiologista adentra mais em alguma situação, assim, ligada a, sei lá, não é morte súbita em parente que vai indicar, mas assim, se tem algum histórico, alguma coisa que chame mais atenção ali daquele dado de eletro, né? Exatamente. Mas passa batido mesmo, eu concordo. Fernando, acho que mandou aqui. Olha essa imagem aí, Fabrício, que eu estou vendo que a indicação estaria descrevendo uma fração de ejeção acima de 35% e não abaixo. Eu não sei se eu estou lendo errado, se eu estou... Deixa eu ver assim, qual a dúvida de Fernando? Ele está mandando aqui. Ele está colocando no slide, tem indicações de CDI para pacientes com síncope e taquicardia ventricular induzida no estudo eletrofisiológico. Ah, sim. Certo, é isso mesmo, peraí. Pacientes portadores de cardiopatia isquêmica com fração maior que 35% apresentando síncope de origem determinada. Classe 1, a dúvida é se não é menor que 35%. Não, é maior, Fernando, porque o menor, ele nem vai para estudo. O menor, ele não vai para estudo. Se for isquêmico, não vai mesmo. Se for cardiopatia dilatada com essas novas controvérsias, aí você fica. Mas o menor, ele não vai para estudo, entendeu? O menor, só pelo fato de ter a fração de ejeção menor do que 30%, 35%, ele já vai. Então, aí foi uma indicação quando o paciente, por acaso, tem síncope, mas ele tem a fração de ejeção mais alta e vai para estudo. Perfeito. Eu acho que ele caiu, ele mandou aqui, depois eu respondo para ele. Eu posso falar com ele também. Tá bom, perfeito. Alguém mais? Kátia, profunda estudiosa aí das miocardiopatias. Oi, gente, eu estava sem conseguir falar aqui, que eu estou com as crianças aqui do lado. Não, só queria parabenizar a Dani, a aula foi excelente, muito didática, assim, deu para aproveitar muito. Obrigada, Dani. Obrigada, beijo Kátia. Vocês. Obrigada por sua presença. Obrigada. Beijo. Ô, Dani, definição de ausência de cardiopatia estrutural. Precisa de ressonância ou não? Para a gente finalizar. Mas aí, a ausência de cardiopatia estrutural, a gente vai tentar enquadrar em alguma daquelas doenças, né? Ou não? Se a gente não enquadrar, acho que precisa de ressonância, sim, né?
Você disse até que nível a gente vai de exame complementar para dizer que não tem cardiopatia estrutural, né? Acho que sim. Acho que sim, sim. Faz parte do arsenal, um nível de situação como essa, né? Que a gente está avaliando risco de morte mesmo, não tem como a gente se abster disso, não. Perfeito. Tá, então, acho que deu o nosso tempo, acho que 8h45, exatamente 1 hora. Obrigado, Dani, pela excelente apresentação, né? Uma aula bem atual, com slides de 3, 5 dias atrás, né? Então, perfeito. Obrigado aí pelo esforço, pela dedicação, né? A gente sabe que é um tempo desprendido, um sacrifício familiar, apesar de sempre aprendermos quando preparamos uma aula. E agradeço aí disponibilizar um pouco do seu conhecimento, do tempo aqui para a gente, para nos enriquecer com o seu conhecimento. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada também, mais uma vez, pelo espaço, e obrigada a todos que puderam comparecer aqui. Obrigada mesmo. Obrigado.